Começando mais um Olá Líder Podcast comigo, Júlio Cardoso, o host do seu podcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante voltado para a liderança, que eu tenho como inspiração o livro do James C. Hunter. Júlio, não sei quem é essa pessoa, não se preocupe, mas talvez você tenha ouvido falar do livro O Monge e o Executivo. Este livro, que tem mais de 10 anos que foi lançado, aqui no Brasil fez muito sucesso. É um livro que, na época em que eu estava pesquisando mais sobre liderança, querendo me desenvolver, foi um livro que me chamou muito a atenção. E tem alguns conceitos que eu levo até hoje que tem relação com a liderança servidora. Mas hoje eu quero trazer aqui, muito especificamente, uma diferenciação que o autor faz sobre poder e autoridade. Você sabe a diferença? Sabe me dizer o que é poder e o que é autoridade? É sobre isso que é o podcast de hoje, é sobre isso que nós falaremos. Então, vamos começar pelo poder. Quando que nós exercemos poder? O poder é uma coisa muito direcionada para força, digamos assim. Uma pessoa que ela exerce o poder, ela, por exemplo, ganhou isso de alguém de forma paga, digamos. Ou ela herdou isso de alguém. Por exemplo, no tempo da monarquia, reis e rainhas, eles eram reis, rainhas, porque um dia foram príncipes. E por que um dia eles foram príncipes? Porque eles eram filhos de reis e rainhas. E assim eles detinham o poder. Não era algo conquistado, era algo que eles nasciam porque tinha algo relacionado com a parte sanguínea, era a forma como se via, nada conquistado, não tinha nenhum valor nisso. Ou quando a gente fala de cargos de empresa, os filhos dos donos, eles geralmente herdam as posições de alto escalão dentro das empresas. Eles conquistaram isso? Não. Eles conseguiram por serem filhos dos donos. Essa questão de poder está muito ligado a coisas feitas de maneira arbitrária. Por exemplo, na época da ditadura, as coisas eram feitas com imposição. Não havia conquista, não havia conversa, não havia convencimento. Era simplesmente uma diretriz arbitrária que você fazia aquilo que era mandado e porque sim. Mas não, e porque sim. Simples assim, dessa maneira. Quem usa de poder geralmente não consegue se relacionar bem com as pessoas. Quem usa de poder gosta muito daquela frase. Eu sou péssimo em ditados, gente. Eu vou tentar aqui lembrar de alguns. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você identificou, se você lembrou desse ditado, você é 30 a mais, tá? Você tem mais de 30 anos. Então, esse manda quem pode, obedece quem tem juízo. Outra frase icônica é: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu sei que tem coisas aqui que são muito relacionadas a pais, né? Pais e mães. Mas esse tipo de frase, esse tipo de situação, ela ilustra o poder. Quando alguém faz alguma coisa errada, já é logo castigado. Isso é uso do poder. Ameaça, se você não fizer isso, vai receber aquilo. Consequências, né? Então, acaba sendo uso de poder. Quando a gente fala de poder, está muito ligado a consequências punitivas, a coisas que vão de alguma maneira ferir, seja de maneira física ou intelectual, alguém, seja por necessidade do momento ou por simplesmente a pessoa não saber lidar com pessoas.
O poder, quando exercido nas pessoas, ele é corrosivo. Ele até consegue alcançar o seu objetivo. Por exemplo, uma pessoa obriga a outra a fazer algo e com aquele famoso se não, vai conseguir alcançar o seu objetivo. Mas por quanto tempo? Porque as consequências, os efeitos colaterais que o poder faz nas pessoas é o detrimento das relações, é o esfriamento das relações. Se você usa única e exclusivamente de poder nas suas relações, então você nem pode ser chamado de líder. Você talvez seja apenas um chefe, que ainda vive no passado, não entende que as relações, elas hoje têm diversas outras camadas e você não quer se aproximar das pessoas. Não querer se aproximar das pessoas é uma escolha sua e tudo bem. Mas exercer o cargo de liderança e trabalhar usando única e exclusivamente o poder, então você não é um líder, você é um chefe que por acaso ascendeu até a cadeira de liderança. E isso pode ser um problema tanto para você quanto para os seus liderados e principalmente para os resultados que você quer alcançar. Porque os chefes, eu faço essa distinção, né, entre chefes e líderes, o chefe usa única e exclusivamente de poder. Ele não se importa muito com as pessoas e ele é aquele do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é o que sempre tem razão, não é aberto a inovações, ele não é aberto a opiniões contrárias a dele. É aquele que se importa com as pessoas do pescoço para baixo. Então, você trabalha aqui para mim. Se fosse para você pensar, eu te pagava para isso. Eu só quero seus braços. Eu não quero o que você pense. Eu só quero o que você faz. O que você pensa, suas ideias, para mim não importa. E é tudo na base do braço de ferro. O chefe, ou a pessoa que usa apenas de poder, ele não sabe se relacionar com pessoas. Ele tem dificuldade extrema. E quando eu falo isso, está mais ligado a uma questão de escolha. Não é alguém que tem algum tipo de doença ou que realmente tem uma dificuldade no sentido de introspecção ou timidez. São coisas diferentes. Eu estou dizendo daquelas pessoas que simplesmente olham para o outro como nada. São apenas ferramentas. Isso é o que um chefe faz e por isso que ele usa sempre de poder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é poder. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Autoridade. O que é autoridade? Autoridade é algo que uma pessoa exerce quando ela se preocupa com os outros, quando ela se preocupa com você e você pararia tudo o que você está fazendo porque essa pessoa pediu ou porque essa pessoa precisa. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que falam assim: olha, eu não faria isso por qualquer um, mas como é você que está pedindo, eu vou fazer. Nesse exato momento que eu estou gravando esse podcast, existem algumas pessoas que me fariam sair daqui agora, sem concluir o podcast, sem pensar duas vezes. Essas são as pessoas que exercem autoridade sobre mim. São aquelas pessoas pelas quais eu tenho gratidão, que eu tenho muito carinho. São pessoas que, se falassem, Júlio, eu preciso de você agora, e estivesse em outro estado, eu daria um jeito de chegar até lá. Hoje eu estou em São Paulo, mas se a pessoa me dissesse, eu estou no Rio Grande do Sul, eu daria um jeito de ir para lá. Eu estou no Amazonas, eu daria um jeito de ir para lá. Porque são pessoas que exercem um tipo de cuidado, que viram o meu crescimento e que me ajudaram a chegar no ponto que estou hoje. Quando a gente fala de autoridade, é sobre alguém que cuidou de você de alguma maneira. E falando da liderança especificamente, é onde atua muito mais fortemente a questão da autoridade. Não confunda autoridade com
autoritarismo. São coisas diferentes. Autoritarismo já é aquela coisa mais general, exército. Isso está mais ligado a questões de chefia do que de liderança. Quem é autoritário usa de poder. Quem tem autoridade é diferente. Ela usa de conversa, é alguém que vai te inspirar, é alguém que vai te ajudar, é alguém que vai passar a mão na sua cabeça sempre? Não, não é sobre isso. É alguém que vai te instigar, é alguém que vai te corrigir da maneira que serve para você, é alguém que vai desenvolver o melhor que existe em você, é alguém que cuida de você, é alguém que te inspira de forma geral. Geralmente, no livro, inclusive, do James C. Hunter, quando ele faz essa diferenciação, ele coloca algumas características das pessoas que exercem autoridade. E se você pensar agora, quem é a pessoa que exerce autoridade em você? Quem é que hoje, se te chamasse para qualquer coisa, que estivesse precisando de você, você não pensaria nem duas vezes? Você cancelaria voos, você cancelaria compromissos, você cancelaria casamentos para atender a necessidade dessas pessoas. Você consegue pensar em alguém assim? Geralmente, quando eu faço esse tipo de pergunta, as pessoas lembram de seus pais. Eu lembro na mesma hora da minha mãe, porque ela é meu primeiro exemplo de líder, porque a liderança começa em casa. A minha mãe, ela sempre deu o melhor dela para mim e para os meus irmãos. Do jeitinho dela, da forma dela, ela sempre soube nos liderar e fazer a nossa gestão. Então, na hora de dar uma bronca, na hora de chamar a nossa atenção, quando éramos crianças, ela fazia o papel dela de mãe, assim como prover aquilo que nós precisávamos. Nunca aquilo que queríamos, mas sempre o que precisávamos, por conta de uma origem humilde que eu tenho, né? A gente nunca passou fome, mas já tivemos aí nossas situações delicadas, digamos assim. E minha mãe sempre soube como equilibrar tudo isso. Então, se hoje minha mãe me chamar para qualquer coisa, eu paro tudo que eu estou fazendo. Porque é uma pessoa que sempre me respeitou, investiu no meu potencial, viu no que eu era bom, viu naquilo que eu não era bom, me recompensava sobre as coisas que eu executava, nas minhas tarefas. Foi sempre alguém que me levantou, digamos assim, para que eu me tornasse o homem que eu sou hoje, o cidadão que eu sou hoje, o líder que eu sou hoje, o mentor de líderes que eu sou hoje. É claro que de uma maneira muito simples, do jeito da minha mãe, mas ela é o exemplo de pessoa que eu digo para você que, se me chamar agora, eu saio do podcast de maneira incompleta para atender qualquer coisa que ela esteja precisando. E aí você pode me dizer: Ah, Júlio, mas aí é fácil, né? A mãe, todo mundo pensa na mãe assim. Olha, tem outras pessoas com quem eu trabalhei que eu também faria o mesmo, porque eu sei que fariam o mesmo por mim. Entra uma questão de gratidão e reciprocidade. Quando você usa de autoridade, tem muita relação com respeito, com carinho, com atenção, com feedbacks construtivos, pessoas que vão te levar para um outro nível e que são pessoas acolhedoras. Normalmente, quem usa de autoridade também é justo, por isso que quando há uma necessidade, por exemplo, de chamar atenção, não vai passar a mão na cabeça. Vai falar para você o que você fez de forma incorreta, o que você fez de errado, mas também vai te mostrar caminhos, vai te mostrar possibilidades, vai fazer um plano de ação se necessário para que essa situação não se repita e que você consiga se desenvolver muito mais. Então, quem usa de autoridade vai conseguir extrair de você o melhor que você tem. E você vai querer estar próximo dessas pessoas. Líderes são pessoas que utilizam de autoridade. Se você consegue chegar neste nível com seus colaboradores, pode ter certeza, eles vão com você para qualquer lugar, eles atingem qualquer meta, porque é por você. Uma pessoa que exige, aliás, que exerce o poder, não vai ter a mesma força
que um líder que exerce autoridade. Pois bem, dito isso, parece que só autoridade é o que garante um líder de ser respeitado e de seguir adiante. Pois bem, e se eu disser para você que não? E se eu disser para você que às vezes o líder também vai ter que usar de poder? Você acredita? Pois é, porque é real. Sabe aquele, acho que é Pareto, que fala o famoso 80-20? É mais ou menos assim. Não é necessariamente igual, mas é mais ou menos assim. Na grande maioria do tempo, você, como líder, para que você consiga se desenvolver, desenvolver os seus colaboradores, ter melhores resultados, ter um ambiente melhor, pessoas que queiram trabalhar com você, desenvolver a sua inteligência emocional, fazer avaliações de desempenho que sejam condizentes com a realidade, você vai usar de autoridade, porque isso vai trazer engajamento, vai trazer equipe para você e todos os benefícios que eu já citei antes aqui. Agora, haverá situações em que, infelizmente, eu digo infelizmente porque não é um mundo ideal. No mundo ideal, só autoridade bastaria. Porém, a gente sabe que existem situações em que as pessoas não querem ser desenvolvidas. Você está trabalhando com alguém, essa pessoa não alcança resultado, ela não bate metas, ela não tem uma evolução, é uma pessoa que falta às suas atividades, às suas tarefas, não tem responsabilidade com horários, não tem responsabilidade com aquilo que é orientado a fazer, seja em termos de tarefas, em termos de vestimenta, em termos de atrasos. Com esse tipo de pessoa, você vai usar de autoridade também. Porém, haverá momentos que você vai ter que usar de poder. E o que é usar o poder neste caso? É muitas vezes ter uma conversa que é um pouco mais dura, deixar claro que algumas situações se repetindo podem causar um desligamento, uma quebra de acordo, uma medida disciplinar. Situações que são delicadas, mas que precisam ser colocadas na mesa. O líder precisa saber diferenciar que haverá situações em que tem gente que não vai querer se desenvolver. Não estão no momento que você está com a sua equipe que trabalha de forma redonda. Não é uma pessoa que vai estar buscando conhecimento, vai estar buscando o seu crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Tem gente que ainda precisa se encontrar. E isso vai cair na mesa, ou melhor, no dia a dia de um líder. Ele não vai trabalhar só com pessoas perfeitas. Aliás, ninguém trabalha com pessoas perfeitas. Se você pensa que isso vai acontecer com você, estou aqui para te dizer a verdade. Não vai. Então, a autoridade, usar de autoridade, exercer autoridade com as pessoas é o básico, é o plano basal. Você precisa começar por aí. Só que haverá situações em que as pessoas não vão seguir aquilo que você diz. Para alguns, usar de autoridade, conversar de uma maneira bem tranquila, montando plano de ação, entendendo suas necessidades, entendendo seus porquês, o que motivou aquela situação, vai ser suficiente. Você entendendo o que aconteceu, entendendo o contexto, já será suficiente. Você vai conseguir ser cirúrgico e apontar as melhorias. E as pessoas vão abraçar essa situação e vão crescer junto com você. Mas também haverá aquelas pessoas que a gente chama, é uma expressão pesada, eu acho, mas vou usar ela mesmo assim, as laranjas podres, que são aqueles que não estão prontos. É aqueles que podem contaminar os outros. Com esses, você vai usar de autoridade, porém, havendo necessidade, e você vai saber o momento. É quando faltar respeito, é quando faltar entregas reais, é quando os motivos de não entrega, os motivos de não aderir àquilo que você está repassando,
não forem condizentes com o discurso. É aquela pessoa que você vê que faz fofoca na equipe, é aquela pessoa que só quer ver o mal dos outros, que quer prejudicar, que gosta desses disse-me-disse, conversinha fiada, sempre quer levar os outros na conversa. É aquela pessoa que você não vê trabalhando, ela tá sempre passeando. É aquele sem noção que ele some do posto de trabalho dele, ou que quando é para dar o melhor, ele não dá o melhor. E eu não digo o melhor do mundo, eu digo o melhor que ele pode dar. Não, é o preguiçoso, é o que chega atrasado, sempre. É o que falta, não justifica. É aquele que não está nem aí para o propósito, para a meta, para a missão, visão, valores do local que você trabalha, que você atua. Para essas pessoas, precisa usar de poder. E às vezes o líder tem dificuldade de usar poder, porque ele é tão visceral na questão de autoridade que ele acha que com todas as pessoas somente a autoridade será suficiente. E deixa eu te falar, no mundo real, no mundo que a gente vive, não é assim. Haverá pessoas que você vai precisar chamar para uma conversa, eu costumo dizer VVAR, que é o vamos voltar à realidade. Isso aqui é eu extraí do Marechal, um rapper do Rio de Janeiro. Mas você precisa chamar a pessoa para um VVAR, que é o vamos voltar à realidade, e mostrar para ela que o mundo não é assim que funciona. E ser um pouco mais enérgico naquilo que você fala. E muitas vezes ter consequências que vão gerar algumas conversas difíceis, como eu costumo dizer, mas necessárias para que tanto você quanto essa pessoa tomem um rumo em cima daquilo que está sendo feito. Seja uma tarefa, seja algo que ela está fazendo de errado, um comportamento que é inadequado. Bem, com tudo isso, digo para você, o líder de verdade, ele vai seguir pelo caminho da autoridade. Mas, em alguns momentos, será necessário utilizar do poder. Espero eu que você utilize pouquíssimo na sua carreira de poder. Eu posso contar hoje, nos dedos dessa mão, quantas vezes que realmente eu precisei usar de poder com as pessoas nesses meus quase 20 anos de carreira de líder, gestor, mentor de líderes. Mas é necessário. Às vezes acontece e a gente precisa estar preparado para isso, certo? Dito isso, aproveito mais uma vez aqui para agradecer vocês. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês neste podcast. Olá, Líder Podcast. Espero você no próximo episódio. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que eu posso melhorar. Tá tudo ainda muito no começo. Eu estou aprendendo essa jornada de ser um podcaster e eu quero melhorar cada vez mais. E o seu feedback vai ser muito útil no meu desenvolvimento, tá bom? E aproveita também e me diz, quem hoje é inspiração para você? Quem hoje exerce autoridade na sua vida, tá bom? Obrigado, líder. Até mais. Tchau, tchau.